Olá, queridos, saudações darwinianas para você que está aqui comigo para acompanhar essa aula de aberrações cromossômicas estruturais. Em aula anterior, nós falamos das aberrações cromossômicas ou alterações cromossômicas de ordem numérica, lá nas euploidias e aneuploidias. Falamos também de algumas dessas alterações comumente que afetam aí os humanos, como síndrome de Down, Klinefelter e síndrome de Turner. Agora nós falaremos das aberrações cromossômicas estruturais. Diferentes das numéricas, as aberrações cromossômicas estruturais são aquelas que acometem a estrutura cromossômica de fato, como o próprio nome diz. Então ele causa alterações, substituição, perda, e é isso que nós veremos com relação a essas aberrações cromossômicas estruturais. Bem, vamos lá? São 5 tipos de aberrações cromossômicas estruturais que nós falaremos. E ela é bem simples, bem ilustrativa. Aquela história assim, quer que eu desenhe para você explicar? Pô, professor, quer que eu desenhe para você explicar? Não, para você entender. Quer que eu desenhe para você entender? É exatamente esse o caso. Desenhando fica fácil da gente entender. Então, nas aberrações estruturais, nós temos as chamadas deleções, duplicações, os isocromossomos, as inversões e as translocações. Para a gente começar, vamos falar aqui desse tipo de alteração cromossômica chamada de deleção. Para que a gente possa ilustrar, eu peguei aqui as ilustrações do caderno número 2 do Colégio Objetivo, do Sistema Objetivo de Ensino, e essas ilustrações, elas nos mostram bem como essas alterações acontecem. Então, o que nós temos aqui é uma deleção de estrutura cromossômica. Então, observe essa ilustração aqui, ela representa um cromossomo não duplicado, tá? Então, nós temos aqui o centrômero, e aí nós temos, na parte de cima, o gene A, B e C, representado aqui por esse tracinho no cromossomo, e na parte inferior D, E e F. Tudo isso a título de exemplificação para que você possa compreender como que a deleção acontece, tá bem? Na sequência, esse cromossomo A, B, C, D, E, F, ele sofre aqui a deleção. Veja, esse gene E, ele é deletado, ou seja, perde-se essa informação por conta da movimentação cromossômica, tá? O cromossomo que originalmente era ABCDEF, torna-se ABCDF. Professor, que tipo de problema a gente pode ter? Bom, os problemas podem ser vários, diversos, tá? Por quê? Porque quando a gente perde um gene, e aí a gente está dando um exemplo e a gente não sabe que gene é esse, aqui dentro deveria ter uma informação referente à produção de alguma coisa, referente a alguma atividade metabólica, referente à construção de alguma estrutura no nosso corpo, imaginando um humano, tá? Se essa informação ela é deletada, essa informação que aqui está, ela deixa de ser produzida. Essa informação ela deixa de codificar um RNA lá, de produzir um RNA que vai chegar lá no ribossomo e produzir uma proteína para alguma finalidade. Tá bem? Então, essa é uma deleção. Perde-se uma informação. Então, essa é uma aberração por conta de alteração no cromossômico, na estrutura cromossômica, por perder a informação. A outra é a duplicação. Veja, na duplicação, nós temos um exemplo aqui que mostra 2 cromossomos pareados, ou seja, cromossomos homólogos, tá bem? Nós temos cromossomo com os genes A, B, C, o centrômero, o mesmo do outro lado, porque eles são homólogos, A, B, C, D, E, F e G, tá? Pela ilustração, o que acontece? Está havendo uma ruptura desse cromossomo aqui entre os genes D e E. E no cromossomo homólogo, a ruptura entre os genes F e G, de tal forma que ocorre a duplicação da informação em um dos cromossomos e a deleção, ou o que ele chama aqui de deficiência, no outro. Então vejamos, nós temos os genes A, B, C, D mantidos aqui, estão aqui, A, B, C, D.
Esse pedaço que rompeu-se do lado de cá, ele vai para esse cromossomo que está aqui, também rompido entre o F e G, ficando esse pedacinho G desse cromossomo ligado aqui. Portanto, ele fica ABCD, esse pedacinho aqui, que é o G, vem para cá. ABCDG. Portanto, aqui a gente teve uma deficiência, uma deleção de informação. No outro cromossomo, nós tivemos a duplicação de informações. Porque daí ele vai ficar o seguinte, olha. Nesse caso aqui, esse cromossomo, né? A, B, C, D, E, F. E essa informação vem para cá. Então fica EFG de novo. Então fica, olha, A, B, C, D, E, F. EFG. Duplicaram as informações E e F. Tá bem? Esse é um outro tipo de alteração que pode acontecer na estrutura cromossômica. Tá bem? A outra que são chamados isocromossomos. E aí, para a gente falar dos isocromossomos, a gente tem que pensar no cromossomo duplicado. Então, nós temos aqui o cromossomo com as informações A, B, C, D, E, F. Então, ele duplica, como a gente já aprendeu, lá na intérfase acontece essa duplicação, na fase S. Nós temos os genes, portanto, aqui duplicados, porque o cromossomo duplicou. Então, nós temos A, B, C, centrômero D, E, F. Nós temos o centrômero ligando as cromátides irmãs aqui, tá bem? O isocromossomo, ele é, na verdade, a ruptura do centrômero, só que erroneamente. O centrômero deveria separar as cromátides irmãs, por conta da ruptura do centrômero aqui ao meio, separando as porções que estão à direita e à esquerda. Com a formação dessa alteração errônea, o centrômero rompe-se na horizontal, separando a porção superior e inferior. Ou seja, os braços superiores do cromossomo, as cromátides não se separam nem na porção inferior, de tal forma que ele fica ABC, CBA e FED, DEF, como acontece aqui, olha. ABC, CBA, FED, DEF, por conta dessa ruptura errada no centrômero. Isso é o que nós chamamos de isocromossomos. Tudo bem? No próximo, nós temos as chamadas inversões. A inversão, ela acontece por conta de rupturas que podem acontecer nas porções do cromossomo, e aí simplesmente o cromossomo ele inverte a posição daquela parte que foi corrompida. Então veja, nós temos aqui um cromossomo ABC, D, E, F. Se houver um rompimento aqui das porções D para E e B para C, e essa porção aqui, ela se inverter, ela se chama pericêntrica. Lembre de periferia, ao redor do centro? Então, a periferia de uma cidade é aquilo que está afastado do centro, mas ao redor da cidade, ao redor da região central. Pericêntrica. Então, quando essa inversão ela acontece aqui, ó, girando ao redor do centrômero, a gente chama ela de pericêntrica. Se ocorre essa inversão aqui, olha, a posição, ao invés de ficar ABC, fica ABD, porque o D veio da parte de baixo do centrômero para cima e o C foi lá para baixo, ficando C e F. Esse é o tipo de inversão pericêntrica. Se a inversão ela acontecer lá nos polos do cromossomo, sem usar o centrômero como apoio para a inversão, a gente chama de paracêntrica. É o que acontece aqui, olha. A, B, C, D, E, F. E aí nós temos aqui a inversão EF acontecendo, por conta desse rompimento, fica FE. A, B, C, D, F, E. Esse é o tipo de alteração por inversão. Finalizando, a gente tem as chamadas translocações, e as translocações elas acontecem entre cromossomos não homólogos, cromossomos que não são correspondentes. Portanto, a gente tem essas alterações como na ilustração. Veja, cromossomo ABCDEF e um cromossomo GHIJLM. Estão, inclusive, em colorações diferentes. Para que você observe a translocação, nós misturamos. Nós podemos ter alterações, como, por exemplo, essa, onde nós temos a ABC e na porção inferior ao centrômero JLM, que era aquela parte
do outro cromossomo. E o mesmo acontece aqui, ó, GHI, DEF. Portanto, os cromossomos se misturam, se translocam. A parte de cima de um vai para o outro e a parte de baixo também, fazendo com que a gente tenha essa mistura de cromossomos, é o que a gente chama de translocação. Veja, nesse tipo de atividade, o que comumente acontece, nesse tipo de situação, né? O que comumente acontece é que uma atividade vai lhe cobrar o reconhecimento, a identificação. Então, você precisa identificar. A sua habilidade deve ser identificar o tipo de alteração estrutural que aconteceu. Se houve uma duplicação, se houve uma deleção, se eles são do tipo isocromossomos, se houve inversão ou se simplesmente é uma translocação. Entre essas 5 possibilidades, você deve identificar o tipo de alteração que aconteceu, tá? Agora, talvez a pergunta que você faça, né, e é importante que a gente fale, professor, se esse tipo de coisa acontecer em humano, que tipo de problema nós podemos ter? Bom, alguns dos problemas, algumas síndromes estão aqui, tá? A fonte foi lá, o caderno do aluno do Sistema Objetivo de Ensino está aqui embaixo a referência. Tá? Algumas dessas síndromes que ele cita é a síndrome do miado de gato, a leucemia mieloide crônica e a síndrome de Down. Mas a síndrome de Down, ela acontece pela trissomia do cromossomo 21, professor. Pois é, existe uma alteração estrutural do cromossomo, por exemplo, aqui, olha, vamos ler. Normalmente a síndrome de Down envolve a trissomia do cromossomo 21. Na imensa maioria das vezes é isso que vai acontecer. Mas, em casos mais raros, é determinada por uma translocação entre os cromossomos 14 e 21 com os mesmos sintomas. Ou seja, voltemos aqui, olha, se esse tipo de alteração, de mistura acontecer entre os cromossomos 14 e 21, o indivíduo também pode ter a síndrome de Down, com as mesmas características, com os mesmos sintomas, sem tirar nem pôr. É síndrome de Down, mas não é causado por trissomia do 21. Tá? Essa é uma situação bem mais rara, mas apenas para que a gente possa ilustrar aqui o tipo de problema que pode acontecer. Tá? Essa síndrome do miado de gato, ela é uma alteração que acontece lá no cromossomo 5. Tá? É uma síndrome rara e compatível com a vida, que mostra retardamento mental e neuromotor, tá? E também tem hipotrofia muscular. Então, síndrome do miado de gato também é um tipo de problema por deficiência do cromossomo 5, ou seja, perda de informações do cromossomo 5. E esse tipo de leucemia, né, que é um tipo de câncer que acontece no sangue, então, associado a uma translocação entre os cromossomos 9 e 22, tá? Formando o que a gente chama de cromossomo de Filadélfia, lá no cromossomo 22, que ele fica mais curto. Então, aqui 3 exemplos desse tipo de problema com relação à estruturação cromossômica, tá certo? Bom, essas são as alterações, as aberrações estruturais que podem acontecer nos cromossomos. É importante que você saiba identificar cada uma delas quando o exercício lhe propor uma situação. E aqui 3 situações que podem acometer os humanos por conta dessas alterações. Tá bem? Por hoje é só. Falamos, portanto, das alterações cromossômicas. Na próxima aula, nos vemos com novos assuntos. Tá bem? Um grande abraço, beijão para todos, até!